Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia após dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes tão dignamente as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança, sem que dela nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer a pedra, a lama, o vento e a bruma, aguardando milagres de colheita, mas sem plantar coisíssima nenhuma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetuas as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens meus irmãos, que eu não me esqueça em trabalho, e eu só me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz em que acenas, no anseio de seguir-te quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma rosa de paz, que eu seja alguém, sem destaque e sem nome, mas que ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto em que me anlei, ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodei, entre bênçãos, fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto, dai-me calos da paz nas tarefas do bem, a servir sem perguntar a quem. Ouve-me, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe das minhas horas desregradas, onde sempre estivesse e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes tão dignamente as tuas. Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje de manhã, vamos pensar um pouco nas razões pelas quais a sua vida está exatamente do jeito que está. Por quê? É possível que você não esteja satisfeito com alguma coisa na sua vida, ou não esteja satisfeito no modo como a sua vida está. É possível ainda que você tenha reclamações a fazer, tenha queixas e acredite que a sua vida poderia estar diferente. Talvez você se sinta até injustiçado por algumas situações que você vive na vida. Bom, se essas colocações, essas hipóteses, especulações, elas de algum modo se encaixam com aquilo que você está passando, bem, você tem que ouvir algumas coisinhas do que serão ditas agora. E talvez essa seja a chave para que você possa desencadear um processo de mudança na sua vida e assim você consiga tomar consciência que você pode gerar mudanças na sua vida, que você pode gerar uma melhora na sua vida, que você pode gerar, sabe, um crescimento, uma evolução, uma transformação na sua vida. Muita gente acha que é polêmica essa colocação de que o homem pode ser autor da sua própria história, mas Deus, ele é muito fiel e na sua infinita e incontestável fidelidade, ele coloca nas mãos do homem o instrumento necessário para que ele possa escrever a história da sua vida. Esse instrumento é a escolha, a livre escolha, o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade que você tem de fazer escolhas e de agir. E essa liberdade, ela pode ser usada para gerar vida nova dentro da sua vida. E isso não é uma ilusão.
Eu quero que você pare e pense. Os que semeiam ventos colhem tempestades. Interessante essa colocação, porque não é que é uma simples ação e reação, porque isso é o básico. Só que em Oséias 8:7 fala: porque semearam vento e cegarão tempestades. Ou seja, não foi que você jogou uma semente e ela vingou uma planta, não foi essa coisa, digamos assim, nivelada, essa coisa do que se pode esperar, do previsível. Não. Para pensar no tamanho do fruto e o tamanho da semente. A semente é pequenininha e o fruto, às vezes, é bem maior. Semear ventos, colher tempestades. Quando você começa a semear, quando você começa a colocar uma semeadura de sua escolha na vida, você começa a ver que aquilo que você está semeando, olha, é indiscutível, é irreparável, irredutável. Ou seja, uma vez que você semeia, você colhe exatamente aquilo que você semeia. E aí, dentro de diversas filosofias, a gente escuta as pessoas dizerem ação e reação, a lei do retorno. A Bíblia, ela fala claramente, quando ela fala semear vento e colher tempestade, de modo que as tuas ações, elas se amplificam no tempo. As tuas atitudes, elas são amplificadas. Por quê? Porque o tempo faz com que aquilo vá fermentando dentro da existência e passe a ter uma dimensão diferenciada dentro daquilo que você vive. Se você semeia o bem, inevitavelmente você colherá o bem. Se você semeia a alegria, inevitavelmente você vai colher alegria. Se você semeia a paz, você vai colher paz. E o interessante é que muitas pessoas talvez estejam se perguntando: isso é ilusão, eu tenho feito bem, eu tenho sido uma boa pessoa e eu só me ferro na vida e só dá tudo errado. Calma! A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E semeadura e colheita estão em tempos distintos e às vezes imprevisíveis. Às vezes a gente não tem a menor noção do que está acontecendo ao nosso redor, nós só olhamos para a pior parte de tudo, quando, na verdade, o bem está sendo gerado a nosso favor. Sabe, a Bíblia ela é repleta de exemplos que nos fazem ponderar sobre a lei do retorno de uma maneira mais séria. Quando você olha ao seu redor, aquilo que você vê é resultado das suas escolhas, é resultado da maneira como você viveu, é resultado do bem que você fez ou deixou de fazer, do mal que você fez ou do mal que você deixou de fazer. Mas a tua situação de vida, o teu estado de vida, o teu estado de ânimo são resultados simples daquilo que você faz. Não existe um meio de você burlar essa lei. Não existe um meio de você cancelar essa lei. Talvez alguém esteja pensando, sim, mas e a misericórdia? Eu não posso pedir perdão pelo mal que eu fiz? Claro que pode pedir perdão. E isso é um processo espiritual verdadeiro, o processo do perdão. Contudo, daqui a pouco você vai entender como é que funciona a lei do retorno e como você pode se beneficiar da lei do retorno para que a sua vida melhore, a sua vida seja um fardo mais suave, até porque Cristo, ele falou: olha, põe sobre mim um jugo, que o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Jesus quer que você tenha uma vida leve. Jesus quer que você tenha uma vida fora de pesos, dessas culpas. Mas, normalmente, são as coisas que fazemos, que participamos e concordamos, que nos encarceram o fruto das nossas escolhas. Jacó, ele nos ensina na sua história exatamente como isso funciona. Sabe, lá em Gênesis 27, do versículo 1 a 30, você vê toda a história.
da bênção que seria para Esaú. E aí Rebeca escuta Isaac falando e diz ao filho: vai, mata 2 cabritos, e aí você apresenta o seu pai, ele te abençoa. Interessante que Isaac, ele estava meio cego, e ele não conseguia distinguir entre os seus 2 filhos, Esaú e Jacó. E assim Jacó enganou seu pai usando um cabrito. Lembre bem disso. Jacó enganou usando um cabrito. Passam-se os anos, sabe? E aí, Jacó, já com muitos filhos, com uma idade relativamente avançada, aconteceu aquela situação com José, seu filho, em que os irmãos tiveram inveja dele e venderam ele como escravo e falaram para ele que José tinha morrido. E para que ele acreditasse que José havia morrido, o que eles fizeram? Eles mataram um cabrito, pegaram aquele sangue e mostraram: aqui está o sangue de José. Interessante, isso está registrado em Gênesis 37, do versículo 12 ao 36. Então, entenda-se, olha como essa lei de retorno, a lei de causa e efeito, ela é preponderante. Jacó enganou usando um cabrito, e Jacó foi enganado com o uso de um cabrito. O cabrito, engano. O cabrito, enganado. Jacó, ele nos demonstra com a sua história que a justiça de Deus funciona com detalhes tão absurdamente concretos que nos fazem ponderar que todas as nossas atitudes, elas geram um ambiente perfeito para que aquilo volte. E o mal que se operaciona, ele é o acusador para a eternidade. Do mesmo modo que o bem que fazemos é o nosso advogado para a eternidade. Aí nós chegamos ao ponto que eu acho que seria imprescindível de citar: ser um agente do bem, ser um agente do bem, uma pessoa que opera no bem, uma pessoa que deseja o bem, uma pessoa que vive em amor. Primeiro, não é fácil, porque andar certo custa caro. No sentido de você superar humilhações, superar maledicências, superar a inveja. Realmente é muito tribulado você viver como um semeador do bem. Contudo, pela lei de ação e reação, aquele bem que foi semeado será colhido. Aquele bem que foi semeado, seguramente, ele é colhido. E não existe meio, não existe demônio, não existe maldição, não existe mecanismo nenhum que consiga tirar a validade da justiça que você semeou na sua própria vida. E quando você semeou isso, foi com temor de Deus e com amor de Deus, e ao mesmo tempo com a consciência de que essa lei não pode ser burlada. Essa lei, ela simplesmente não pode ser contestada. Eu fico pensando que as pessoas acham que existe um folclore. Eu digo folclore porque realmente é meio folclórico, é meio cômico até, para não dizer que é trágico. As pessoas acreditam que uma vez que aceitam a Jesus, realmente seus pecados são perdoados, mas as suas responsabilidades, elas não passam de você. Lembra de Paulo? Paulo perseguiu e foi perseguido, prendeu e foi preso, agrediu e foi agredido, apedrejou e foi apedrejado, açoitou e foi açoitado. Entenda que ele se converteu, ele mudou a sua vida, ele mudou as suas atitudes, as suas escolhas, ele começou a fazer escolhas dentro do bem. Contudo, as responsabilidades dos seus atos, todas vieram sobre ele. E ele persistiu vivendo em santidade. Até o dia que ele vai e cita: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Porque não é fácil. E o interessante é que muitos de vocês talvez pensem o seguinte: mas aí é muito pesado. Quer dizer que mesmo eu sendo
humilhado, eu tenho que operar no bem. Cara, para e pensa numa coisa. Ninguém amou mais do que Jesus. E por amor, ninguém sofreu mais. E cristão é um pequeno Cristo, segundo o dicionário. Você está aqui para seguir o exemplo do Mestre Jesus, do Cristo, do nosso Salvador, do único mediador entre Deus e os homens. Essa é a nossa função. Agora, para que você exerça essa função, as suas escolhas, a sua liberdade, o seu livre-arbítrio devem ser dedicados, concentrados, canalizados na obra da paz, do bem, da caridade, do amor. Você precisa ter um trabalhador. Sabe, eu fico pensando que as pessoas, elas acham, não, mas será que é assim? Lá em Gálatas 6:7 fala uma coisa interessante, que não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, não existe isso de falar assim, não, mas eu pedi perdão. Cara, o perdão do ato, o peso do pecado foi anulado. A culpabilidade pecaminosa, ela foi tirada. Contudo, a questão da responsabilidade com o seu ato fica, e você tem que arcar com isso. E você precisa arcar com isso. Viver uma vida entre o amor e a responsabilidade são a receita de um equilíbrio sutil, que podem fazer da sua vida algo esplendoroso, ou não. Tudo depende das suas escolhas. E o interessante é que lá em Romanos 14:12, ele dá um arremate. O apóstolo Paulo fala assim, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, ou seja, o bem que você faz, ele volta para você. Você que dá conta do bem, você dá conta do mal que operaciona. Ah, mas a minha família está comigo, sofre junto, eles são inocentes, por que fizeram isso? Entenda. A justiça de Deus, ela permeia tudo isso. As pessoas que você ama são uma razão secundária ou terciária para que o bem seja o alvo das suas escolhas. Para que o perdão seja o alvo das suas escolhas. Aí Jesus ele fala, não julgueis para não ser julgado, perdoeis para ser perdoado. Veja, perceba bem o equilíbrio de ação e reação. Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Isso a gente encontra nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Então aí, esse arremate, ele nos dá o quê? O subsídio para pensar que realmente está nas suas mãos a chance, a responsabilidade de semear o bem e para colher o bem. Agora, lembra, essa semeadura não frutifica automaticamente. Ah, eu acabei de fazer o bem, daqui a pouco eu estou recebendo. Não, vai ter um tempo de maturação. Essa semente vai ser enterrada. Debaixo do solo, ninguém vê a semente, ela vai se quebrando, o broto vai surgindo. Você entende que quando a planta eclode da terra, ela já passou por calor, por água, por vento, por chuva, por tudo, e um dia ela vai e frutifica. Eu acho que uma linda coisa é você comer um fruto de uma árvore que você plantou. Sabe, o meu sogro, ele tinha um sítio, e ele gostava muito de uma laranja, que o nome era laranja champanhe. E já nos seus dias mais, digamos assim, mais difíceis, meio doentinho, os filhos pegaram ele, levaram para o sítio, até para que ele se alegrasse um pouco. E o interessante é que pegaram algumas laranjas daquela árvore que ele havia plantado. Fizeram um suco para que ele e o meu filho, o neto dele, tomassem esse suco. Ele encheu os olhos d'água e chorou. É claro, a essência, a razão, o motivo dessas lágrimas, eu não sei, eu não perguntei a ele. Mas eu fico pensando quão bonito é você olhar para o seu neto, um herdeiro da sua história, e você condividir com ele a doçura de algo que você semeou. A sua família merece a doçura que você semeia. E merece que você semeie doçura, que você semeie paz, que você semeie amor. Olha, lembra, nas tuas mãos está a chave e um método para que você possa mudar tudo isso na sua vida. Todas as vezes que você
estiver caminhando na estrada do bem, do amor e da paz, que você decidir ser compromissado com a verdade, e você sentir perseguições, você se sentir apedrejado com palavras, ferido, lembra, os que semeiam ventos colherão tempestades. Cada semente do bem que você plantou se tornará algo frutífero, e esse fruto vai adoçar a sua vida no tempo certo. Perseverar no bem, no amor e da paz. Aí Jesus ele fala: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, sintetizando tudo, porque o amor gera amor, e esse amor que gera amor, ele gera muitos outros frutos paralelos que fazem da nossa vida algo bom de se experimentar. A vida é bela, bonita. Muitas pessoas têm uma interpretação errônea da vida e têm um olhar muito negativo, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, as chaves da transformação estão na sua mão. E Deus, ele fez isso para provar você primeiro que você não está sozinho, porque ele determinou essa lei sendo teu assistente no operar desses atos. A sua vida vai começar a mudar. Analise as suas escolhas. Analise seus sentimentos, seus pensamentos. Não permita que vingança, ódio, rancor roubem de você o que há de melhor nessa vida. Porque essas coisas fazem apenas isso. Roubar de quem sente a própria essência do bem que pode fazer. O resultado, uma boa colheita. Pense nisso. Os que semeiam ventos colherão tempestades. Quais são os ventos que você tem semeado? Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus abençoe a tua semana que começa hoje. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.